Fernandinho, um dos volantes mais experientes do futebol brasileiro, vem sendo alvo de críticas nas redes sociais, com muitos considerando sua carreira marcada por derrotas significativas. No entanto, é preciso contextualizar essas críticas. Fernandinho, com 17 anos jogando na Europa e uma longa passagem pelo Manchester City, acumulou mais de 30 títulos e participou de 2 Copas do Mundo, o que, à primeira vista, contradiz a ideia de fracasso. No entanto, algumas derrotas impactaram profundamente sua carreira e têm sido constantemente relembradas por aqueles que questionam sua trajetória. Desde os primeiros passos de sua carreira, Fernandinho enfrentou grandes desafios. Em 2005, quando ainda jogava no Atlético Paranaense, viveu um dos momentos mais amargos de sua carreira, com a equipe sendo derrotada por 4-0 na final da Libertadores contra o São Paulo. Essa derrota foi um golpe duro, que marcou o início de uma série de infortúnios na vida do jogador. Acontece que, a despeito de suas qualidades, o volante nunca conseguiu escapar completamente das derrotas mais traumáticas. Em 2014, Fernandinho viveu um dos maiores pesadelos de sua carreira, quando a seleção brasileira foi derrotada pela Alemanha na semifinal da Copa do Mundo, por 7-1, um resultado histórico que deixou cicatrizes profundas em todos os envolvidos. Fernandinho, titular naquele jogo, foi um dos principais alvos das críticas pela sua performance em campo, e muitos o viam como um dos maiores responsáveis pelo desastre. A sensação de choque era palpável, e aquela derrota se tornou um símbolo do fracasso brasileiro naquela competição. Porém, as derrotas de Fernandinho não se limitaram à seleção brasileira. Em 2018, na Copa do Mundo da Rússia, o volante novamente foi titular, desta vez nas quartas de final contra a Bélgica. O Brasil perdeu por 2-1 e, além de não ter conseguido evitar o gol de Kevin De Bruyne, Fernandinho ainda marcou um gol contra. Essa derrota foi especialmente dura, pois o Brasil entrou como favorito e foi eliminado em um jogo em que o volante teve grande responsabilidade. Para muitos, esse episódio consolidou a ideia de que a carreira de Fernandinho era marcada por derrotas frustrantes. No Manchester City, Fernandinho também viveu momentos de grande pressão. Em 2021, o time inglês chegou à final da Liga dos Campeões contra o Chelsea, sendo amplamente considerado favorito. Contudo, o City perdeu a partida por 1-0, e Fernandinho, embora tenha sido um dos principais jogadores da equipe, não conseguiu evitar o fracasso. O ano seguinte também trouxe mais um trauma, quando o City foi eliminado de maneira dramática pelo Real Madrid nas semifinais da Champions League, em uma virada histórica. Esses 2 episódios somaram-se à já longa lista de derrotas marcantes do volante. No entanto, as derrotas de Fernandinho não se limitaram aos clubes europeus. Após deixar o Manchester City, o volante retornou ao Atlético Paranaense, clube que o revelou ao futebol. Em 2022, conseguiu levar a equipe à final da Libertadores, surpreendendo ao eliminar o Palmeiras. Contudo, na decisão contra o Flamengo, o Atlético foi derrotado por 1-0 e a frustração de Fernandinho voltou a se intensificar. Para ele, era mais uma chance perdida de conquistar um título continental. A sequência negativa de Fernandinho não parou por aí. Em 2023, o Atlético Paranaense, que vinha de uma ascensão impressionante nos últimos anos, acabou sendo rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Esse rebaixamento, ocorrido no ano do centenário do clube, trouxe à tona ainda mais críticas ao volante. A inesperada queda do clube, especialmente após anos de sucesso, deixou Fernandinho em uma situação desconfortável, tendo que lidar com mais um revés em sua carreira. É importante ressaltar, no entanto, que Fernandinho não é o único culpado por essas derrotas. O futebol é um esporte coletivo, e em muitas dessas eliminações, o volante não foi o único responsável pelos resultados negativos. Em situações como a derrota para a Bélgica em 2018, por exemplo, ele teve uma parcela maior de culpa. Mas em outros momentos, a derrota foi um reflexo de um time que não funcionou como um todo. O que se pode afirmar é que, embora não tenha sido o único responsável, ele esteve presente em algumas das derrotas mais dolorosas de sua carreira. Apesar dessa sequência de momentos difíceis, é impossível negar o talento e a importância de Fernandinho no futebol mundial. Seu currículo inclui mais de 30 títulos, incluindo a Premier League, a Copa da Liga Inglesa e títulos internacionais de clubes, além de sua presença constante na seleção brasileira.
São mais de 17 anos de carreira na Europa, onde teve a oportunidade de jogar ao lado de grandes nomes e conquistar muitos troféus, o que torna injusta qualquer tentativa de rotulá-lo como fracassado. Por tudo o que conquistou e pelo que representa no futebol, Fernandinho não pode ser visto como um fracassado. Seu currículo impressionante, sua carreira de sucesso na Europa e sua presença em 2 Copas do Mundo são provas de sua qualidade como jogador. No entanto, a sequência de derrotas que o marcou ao longo dos anos não pode ser ignorada, e esse aspecto de sua carreira sempre estará presente nas discussões sobre sua trajetória. Em resumo, Fernandinho é um jogador que, apesar de uma carreira repleta de conquistas e momentos de brilho, também foi vítima de algumas das derrotas mais traumáticas do futebol. A pergunta que surge é: ele é um jogador fracassado ou apenas alguém que teve azar nos momentos mais decisivos? O fato é que, com um currículo tão vitorioso, a resposta parece óbvia. Fernandinho, longe de ser fracassado, é um jogador que teve momentos difíceis, como muitos outros na história do futebol, mas que merece ser respeitado por tudo que conquistou ao longo de sua carreira.